Bom, tem um assunto bastante importante que está no Congresso Nacional, a gente não queria deixar cair no esquecimento, porque é importante, é vital para o nosso país, e nós pedimos que o Ricardo Couto comentasse conosco, que é a reforma política. Couto, o Trump lançou uma bomba dizendo que essa é a mãe de todas as bombas. E outro dia, hoje, eu ouvi você falar que essa é a reforma mãe de todas. Você se inspirou no Trump ou não? Não, não me inspirei nele, não. Me inspirei no nosso próprio jornal. Está comemorando esse mês 6 anos. E eu me lembro que desde a primeira semana a gente fala aqui da reforma política. E já naquela primeira semana falar que é a expressão que todo mundo usa, é a mãe de todas as reformas. Que tudo depende dessa reforma político-partidária ampla e tal. Mas até hoje não rolou. Houve uma tentativa recente com o Eduardo Cunha, né? Eu lembro. Um ano atrás. Então, foi a última tentativa de reforma política. E o assunto continua rolando. Nós estamos falando de tantas reformas ao mesmo tempo. Aí tem a Lava Jato, que se esqueceram dessa, que para mim continua sendo a mais importante. Mas está parado? Onde é que está isso? Não, está andando, mas é muita confusão. Porque tem passa por comissões no Senado e na Câmara. Aí vai de um para o outro. E para aprovar uma PEC de reforma política, precisa de 308 votos. É como a Previdência, que também está em discussão. 308 quer dizer, é uma PEC, então, um projeto de emenda constitucional. Exatamente. Tá. Né? Então precisa ter a maioria absoluta. E está uma confusão grande. Eu anotei alguns pontos principais que estão em discussão. O principal deles é cláusula de barreira para limitar o número de partidos. Cada partido teria que ter 2% dos votos válidos em pelo menos 14 estados. Isso é importantíssimo. Aliás, isso já foi tentado em 1996, foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Já era para estar valendo. Se estivesse em vigor, não teríamos hoje essa quantidade de... Quantos partidos tem? São mais de 35? 35 e tem mais 30 na fila aí para entrar. Eu também queria fundar um partido. Deve ser bom, né? É, o partido do Faísca. Olha, você vê uns aí que só aparece o dono do partido. Os partidos têm dono no Brasil, né? O cara fica 5 minutos, 10 minutos na televisão falando o que ele quer. Aí quando chega na eleição, ele faz um acerto do horário eleitoral. Depois faz acerto com algum parlamentar para garantir o fundo partidário e assim por diante. E aí chegamos à situação que nós estamos agora. Só um parênteses, que me chamou a atenção agora no negócio do João Santana. A quantidade de dinheiro envolvido nisso é milhões e milhões de dólares. E tem uma coisa em comum. Em dólares, né? Dólares. Estão falando em dólares. Tem uma coisa em comum. Venezuela e Angola são países pobres, né? Por que precisa de tanto dinheiro para fazer campanha? Como aqui também, né? E isso aí é a origem de todo o esquema de corrupção aí que nós vemos. Se internacionalizou. Exatamente. É uma multinacional da propina. Haja dinheiro. Né? Sabe o que me chamou a atenção em Angola? O cidadão lá não precisava de nada, ele é ditador lá, 30 anos, 40 anos, nem precisa fazer campanha. Você é ditador, você vai lá e fala e ponto. E para que tanto dinheiro? Né? Esse é um dos pontos que estão discutindo. Agora, uma das coisas da reforma política no Brasil, né, é o financiamento público de campanha, que é aquela história, vamos gastar mais dinheiro, porque já tem o fundo partidário. 800 e tantos milhões. E esse que estão discutindo, o financiamento público está sendo discutido na Câmara, 2 bilhões de reais. Mais 2 bi? Mais 2 bi. De qualquer maneira, seja de um jeito ou do outro, quem vai pagar somos nós. Porque no fundo, onde vem esse dinheiro de propina da Odebrecht? Do nosso bolso. Sai de obras públicas, né, que deveriam servir a população e que vai para... Aí outros pontos estão sendo discutidos, fidelidade partidária. Isso é também importante. São coisas que já deveriam estar em vigor há muito tempo, né? O político perde o mandato quando ele se desfilia de um partido, troca de partido. Depois de um tempo, ele perde o mandato. Isso é certíssimo, porque aqui também é outra coisa, né? Eles criam muitos partidos e todo mundo troca de partido com maior facilidade, né? E por último, que eu anotei, é lista fechada, isso é trambique. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Isso aqui é aquela história que os caciques políticos, que aliás estão todos denunciados aí na Lava Odebrecht, né? na Lava Jato, na Odebrecht e tal, eles é que fariam a lista, os caciques. Bota o meu nome primeiro aí.
sabe? E aí não haveria renovação nunca, que é o que nós mais precisamos de novas lideranças, novos parlamentares. Com a lista fechada, ia ficar fechado por muito tempo. E a outra que está em discussão é o fim das coligações partidárias, das eleições proporcionais, o que também é bom, que evita aquele negócio do tiririca. Você lança um candidato tiririca e elege mais 5 lá. Mais meia dúzia de coachos, né? Não é o caso. Mas aconteceu com vários partidos, inclusive políticos importantes, líderes partidários que entraram na sobra. É verdade. Cocho, vamos falar um pouquinho sobre o ano do Temer? Completa amanhã. Só uma coisa para fechar aqui, Heródoto. Não tem prazo para nada disso que eu estou falando. Não existe. Pode nem valer para a próxima eleição. Pode não valer, porque se não votar, isso é até outubro. Até outubro, aí não vale para a eleição do ano que vem. Tá bom. Nosso comentarista Ricardo Cojo aqui conosco. Cojo, qual é a data que você estava cantando? Eu queria trazer um bolo para cantar parabéns aí na redação. Olha, eu acho que não há muito motivo para comemorar, mas amanhã o governo Temer completa um ano. Né? Foi no dia 12 de maio do ano passado. O tempo corre, é muito rápido, né? Como o tempo corre. E ele deve fazer um balanço, né? Ainda não está definido se é em rede social ou em rede de televisão, né? Que é o tal medo panelaço que agora todo governante tem, né? Aí eu fiz aqui um breve balanço, baseado num levantamento feito pela BBC de Londres, né, que é uma das coisas mais importantes e independentes do mundo do que aconteceu nesse um ano de governo. No primeiro discurso que o Temer fez, um ano atrás, ele falou que o país precisava se unir, né? Faltava unidade e tal, e ele se apresentava como unificador, né? E precisava melhorar a economia que estava em recessão. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, né? Na verdade, o país se uniu contra ele, porque ele está com 9% de aprovação um ano depois, que é mais ou menos o que a Dilma tinha quando caiu, né? E o desemprego cresceu. É o maior problema nacional, continua sendo, e chegou a 14 milhões de brasileiros, um recorde de 13,7% da força de trabalho. Está prevista a retomada do emprego só em 2018. Esse ano, dificilmente. Será que ele vai comemorar a queda da inflação? Não, isso já aconteceu. Isso é um ponto positivo. A queda da inflação e a queda dos juros. Está anotado aqui. Tá. Eu estou falando do mais importante, mas tem os pontos positivos que estão aqui. Só o último negativo, o comércio caiu 1,9% em março agora em relação a fevereiro. Quer dizer, isso mostra que não está havendo uma retomada da economia. Como se esperava. Como se todos esperavam, não só ele, né? Os pontos positivos que você lembrou é a queda dos juros e da inflação. Isso é uma coisa importantíssima. E tem, hoje, o Eliseu Padilha, o ministro-chefe da Casa Civil, falou que a conquista mais importante do governo é a boa relação com o Congresso, né? E aí conseguiu avançar com as reformas trabalhistas e previdenciárias, que são importantes para melhorar o ambiente econômico, né? Para restabelecer a confiança, a credibilidade dos investidores. Mas a Previdência está difícil ainda, né? Vamos ver. Também não tem prazo, né? Saiu hoje um placar do Estadão que ainda tem, nesse momento, contra a aprovação, 225 deputados. Tá? E a favor? A favor, garantidos 83. Não responderam 145, indecisos 58. O quadro está difícil, mas vamos ver o que vai dar. Está em aberto. Tchau, Couto. Tchau, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui e voltamos já com outras informações aqui para você no Jornal da Record News.